Boa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos dar início a mais uma live para a honra e glória do Senhor. Começando aí, com o 7º gomo do fruto do Espírito. Hoje a gente vai falar sobre fé ou sobre fidelidade, dependendo da sua versão. E estamos caminhando aí para o final e eu creio que o Senhor, Ele vai tratar aí no seu coração. Ele tem uma palavra aí separada para você. Amém? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Vamos entrar aí. Você que está entrando, encaminha aí essa live para mais alguma pessoa. Se você encaminhar, cada pessoa que entrar, encaminhar para um amigo, você já vai estar ajudando o dia dessa pessoa. Você não sabe aí o que as pessoas têm passado, nesse final de ano. Normalmente as pessoas elas fazem uma reflexão aí de como foi o ano, Como foi aí o seu ano de 2023, Você conseguiu tirar do papel as coisas que você planejou, para esse ano? Você tem ajudado o seu próximo? O que você tem feito de bom aí? Manda aí essa palavra de reflexão. Manda essa live de hoje, E as outras também, Para fazer uma sequência aí, sobre o fruto do Espírito. Eu creio que algo novo vai acontecer. Amém? Pastora Maria Alice já se encontra conosco. Daqui a pouco a pastora Eliette entra também, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz Boa noite, a paz do Senhor. A senhora está boa? Glória a Deus. Graças a Deus. E a senhora? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Glória a Deus, Deus. Mais uma quinta-feira gloriosa. Estamos aí para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É só agradecer, tudo que o Senhor tem feito em prol das nossas vidas. O Senhor, Ele tem cuidado de tudo. Ele tem sido fiel para conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Já quer começar orando? Já quer começar orando, pastor? Ih, será que ela caiu? Não, eu tô aqui. Peraí, só vou arrumar uma luz aqui. Me dá 2 minutos. Tá bom, porque eu tô achando muito preta a minha cara. Peraí. Bênção, Ana Letícia, que acabou de entrar. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a fé, sobre fidelidade. Ficou mais clara a imagem agora. A senhora permanece sem me ver, Seu microfone está fechado. Microfone fechado. Vamos orar, então? Posso orar? Vamos orar, então. Vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, Vamos glorificar ao único que vive e reina para todo sempre, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Você que está aí conosco, feche os seus olhos agora, ligue no trono da graça, vamos pedir, Vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, para que Ele venha operar o teu querer e o teu efetuar no meio de nós, Porque nós sabemos, nós que temos a vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que é Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Deus. Amém. Neste momento, meu Pai, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Pai, nós estamos aqui glorificando o Teu nome numa só fé, num só propósito, num só espírito, porque nós entendemos, ó Pai, que devemos seguir a Ti, a Tua verdade, a Tua justiça. Nós entendemos, ó Pai, que só Tu és Deus. Nós depositamos a nossa confiança em Ti, meu Pai. Nós cremos num Deus de já. Nós cremos num Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E quanto mais nós nos achegamos a Ti, mais a nossa fé vem aumentando, a nossa fidelidade diante de Ti também.
Nesta noite de hoje, onde nós estaremos ministrando a respeito da fé, que o Senhor venha nos ensinar, venha arder ainda mais o nosso coração para este fruto deste Espírito. É um conjunto, Pai, onde nós temos buscado cada dia mais um pouco da Tua presença, onde nós temos buscado cada dia mais estarmos diante de Ti, buscando a Tua face, louvando, engrandecendo o Senhor, porque é bem verdade, Senhor, que os dias têm sido maus. Senhor, é verdade que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, Pai. Não está sendo fácil. Na verdade, o Senhor nunca nos prometeu que seria fácil, mas nós sabemos que com o Senhor nós somos mais do que vencedores, aleluia. Nós sabemos que com o Senhor nós podemos saltar as muralhas. Nós sabemos que com o Senhor nós chegaremos, avançaremos e venceremos, porque quem nos garante a vitória é o Senhor. Então, nessa noite, Pai, nós estamos aqui reunidos numa só fé, num só propósito, num só espírito, falando, clamando e glorificando ao Teu santo e precioso nome. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha exercer sobre nós a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. E que nós sejamos instrumentos do Senhor aqui neste lugar. Que o Senhor traga, Pai, para participar desta reunião, cada pessoa que precisa ter este fruto avivado, este fruto aguçado. Pessoas que não têm fé, pessoas que estão sendo incrédulas nesse momento. Pessoas que não estão firmando a fidelidade para com o Senhor. Que elas venham ouvir a sua voz. Que o Senhor faça, Pai, com que este instrumento, com que este mecanismo, ó Pai, desta rede social, alcance, Senhor, aqueles os quais o Senhor quer tratar e quer falar nesta noite. Porque o que nós fazemos aqui é plantar uma semente, porque quem dá o crescimento é o Teu Espírito Santo. Mas, Senhor, para plantar essa semente, essa terra tem que estar fértil, ela tem que estar boa, para que ela possa frutificar. Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração. Faça do nosso coração uma terra fértil, uma terra boa, pronta para receber a Tua mensagem aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Revela a nós o Teu querer, o Teu efetuar. Fala com a Tua igreja nesta noite, porque a Tua igreja te ouve, a Tua igreja anseia por ouvir a Sua voz. Senhor, nós ansiamos por ouvir a voz do Senhor. Fala ao nosso coração de uma maneira tremenda e sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, te agradeço, certo da bênção e da vitória que será ministrada nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A senhora quer começar falando, missionária? Posso começar falando? Eu vou fechar a câmera aqui, só porque eu vou arrumar um negocinho aqui, mas eu tô te ouvindo, tá? Tá bom, é bênção. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, deixa Deus te usar. E o Senhor vai cuidando do resto. Hoje um pouquinho a coisa que eu vou falar. Novamente, né, irmãos? Vamos falar aí, né, da forma como já introduzi hoje. Vamos falar sobre essa sétima parte aí do fruto do Espírito, que é a fé. Algumas versões ela vem escrita como fidelidade. E não é que me trouxe espanto, mas não sei se há coisas que acontecem com vocês, por exemplo. Tem coisas que às vezes que me é revelada, né, na Bíblia, e que eu fico pensando assim, eu falo, nossa, Deus tem isso. E assim aconteceu comigo em relação à fé, no caso a fidelidade, né? Porque né, o termo fiel na Bíblia é atribuído a Deus em vários versículos, né? Deus é fiel, a sua fidelidade dura para sempre. Então, assim, a gente sabe disso. Só que aquela virada de chave de você pensar assim, olha, Deus tem fé. E né, pesquisando aqui para poder trazer né, um pouquinho de reflexão, eu vi aqui que a fé ela é um dom. Ou seja, é por isso que a palavra nos fala que o Senhor não precisa da nossa fé para poder agir. Porque a fé vem dele. Como que a gente adquire a fé, podemos dizer assim? Permitindo que o Espírito Santo trabalhe esse dom em nós. Para falar a verdade, eu acho que tudo, né, irmãos? Tudo que está ligado à característica de Deus, tudo que está ligado né, ao caráter de Deus, a gente tem que buscar com intimidade, né, com a amizade. Eu até vi num artigo que eu estava lendo como que Davi ele tinha essa fé. Aí lá estava escrito, o pastor escreveu que é porque
Davi era amigo de Deus. Que é isso, né? A base, se a gente for olhar tudo, é isso que o Senhor ele quer de nós. Ele quer a nossa amizade, ele quer a intimidade com a gente, ele quer que a gente procure ele antes de tudo. É por isso que o primeiro mandamento ele fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é sobre isso, irmãos. É sobre a gente ter essa amizade com o Senhor. E a fé, por ser um dom, né, um dom divino, fazer parte da característica de Deus, porque ele é fiel, né? E se você ver, eu acho que é o termo fides, né, que é grego, se eu não me engano, grego, não, hebraico, que é fé e fidelidade, né? Que nada mais é a persuasão, né? Você, como que eu posso explicar para vocês? É como se a fé você fosse uma confiança em alguém que é fidedigno, que é uma pessoa fiel. E é uma característica, né? A fidelidade é a característica de alguém digno de confiança. Consegue entender? Você ter fé em alguém é você confiar em alguém que você pode ter fé, ou seja, Deus, porque ele é fiel. E você se ter a fidelidade, né, que também faz parte da fé, é a característica de alguém digno de confiança. Então, exatamente, né? A fé, né, é o firme fundamento das coisas que não se vê, né, mas se espera. Ele é um firme fundamento. Quando ele trata essas as analogias na Bíblia, né? O que é um fundamento firme, né? Quando você faz uma casa, você tem que fazer o fundamento da casa, a fundição. Porque se você fizer o fundamento da casa de qualquer maneira, ela desaba. Então, é como se a fé fosse a base de tudo, né? Ela é o firme fundamento. É a partir... Quando você desenvolve... quando você pede o Espírito Santo para desenvolver a fé em você, Senhor, me dá mais fé. É porque você está fazendo a sua casa sobre a rocha. Você está colocando... porque a nossa relação com Deus, irmãos, é uma relação de amizade. Assim como você tem uma relação de amizade com um amigo, assim que você tem uma relação de pai e mãe, pai e filho, assim que você tem uma relação com o seu casamento, com o seu trabalho. Você não começa algo, um relacionamento, você não começa a construir uma coisa de cima, já posto. Você começa pelo fundamento. E a fé, ela é o fundamento de toda a obra de Deus. Novamente, pelo fato de Deus ser fiel, por ele ter fé por ele mesmo, né? E ele não pode se negar a ele mesmo, ele não precisa da nossa fé para agir em nós. Mas a palavra, né, para eu poder trazer o embasamento, né, para eu não falar por mim. Lá na carta de Efésios, Paulo ele fala assim, ó, porque pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e 9, tá? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Ou seja, aqui está mostrando pra gente que a fé não vem da gente. Porque muitas vezes quando a gente tem que orar, a gente tem que falar, Senhor, me dá mais fé. Porque a fé não é nossa, a fé vem dele. Não tem como. Aí é igual a questão da confiança. Porque a fé, a palavra confiança, né, é de confiar em alguém fidedigno. Ou seja, até a confiança que a gente desenvolve em Deus é Ele que nos dá. Você consegue entender? Que se você remar com o seu próprio braço, você não vai conseguir confiar em Deus. Até para você confiar nele, você ser fiel a Ele e a palavra dele, você tem que pedir a Ele confiança. E aqui continua, porque da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí no versículo 9, não vem das obras, ou seja, a salvação, né, a fé não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, né, aqui está falando sobre a salvação, né? Que é pela graça de Deus que nós somos salvos. Não é pela nossa fé, porque vem de Deus, e também não é das obras. E se a gente for entender, as obras também, no nosso corpo físico, executa. Mas não é pela nossa carne que a gente vai, é pelo Espírito. É o Espírito Santo que, desenvolvendo alguma parte do seu fruto ali, seja a bondade, seja a longanimidade, seja o amor, que faz você desenvolver uma obra para Deus. Porque nem a obra você faz pela sua própria carne. Você faz imbuída pelo Espírito. Igual você participar de uma live como essa, igual você ir num culto, igual você evangelizar. Irmãos, nada isso é obra da carne.
Nada isso é, ai, tô sentada aqui, não vou ali evangelizar alguém. Não é, irmãos. E, inclusive, quando você prepara para esse tipo de trabalho, você tem que fazer um jejum, você tem que se consagrar, porque grande é a atuação do maligno para que você não faça isso. Por quê? Aqui foi outra coisa que eu anotei também. Porque a fé, né, gente, é uma demonstração clara de uma realidade que a gente não vê, né? Se eu não me engano, acho que é em Hebreus que fala isso, né? E a fé, irmãos, ela também pode ser produzida no nosso coração. O enganoso é o coração do homem, a gente sabe disso. Mas em 2 Tessalonicenses 2:10, ali fala que a fé ela é produzida no coração dos que amam a verdade. Quem que é a verdade, irmãos? É nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ela é produzida no coração dos que amam a verdade. Olha, a gente indo lá no primeiro fruto do Espírito. Indo lá no amor, o primeiro fruto. Ou seja, o Senhor consegue desenvolver a fé dentro do seu coração a partir do momento que você reconhece a verdade, que você reconhece o caminho, que você reconhece Jesus como o único suficiente Salvador, que você sabe que Ele é o caminho, que é Ele que salva, que é Ele que liberta, que é Ele que transforma, que Ele é a verdade, porque Ele traz, né? O inimigo, ele cega o nosso entendimento. Eu falo cegar, é esquisito falar em entendimento, porque cegar é a vista, né, irmão? Mas é como se ele colocasse uma nuvem mesmo, né? Imagina aquela neblina assim de manhã, quem mora em serra sabe, né? Aquela neblina assim que você tá vê um palmo da sua frente. É basicamente isso que o inimigo faz com a gente. E a partir do momento que você começa a ler a palavra, que ela é a verdade, é como se essa nuvem fosse dissipando. E é o que acontece, a neblina, quando o sol começa a bater muito forte, ela vai dissipando. Então é isso que acontece. Aí você ama, né? Você ama a verdade. Então você reconhece Jesus como o caminho, como a verdade e como a vida. Ou seja, porque como nós somos fruto de um pecado original, a gente é fruto do pecado de Eva e de Adão, nós fomos concebidos do pecado, podemos dizer assim, nós já nascemos para a morte, irmãos. Então, aquele que reconhece Jesus como caminho, verdade, reconhece ele também como vida, porque somente a ele você terá vida eterna. Então, se você desenvolve isso, se você pede a Deus, se você pede a Deus para desenvolver isso em você, desenvolver isso no seu coração, você, né, é o que está falando assim, a fé é produzida nos corações do que amam a verdade. Então, se você passa a amar Jesus, reconhecer os seus feitos, reconhecer a paz do Senhor a todos que estão entrando aí. Boa noite, pastora. Pode mandar o convite aí. Se você reconhece a verdade em Cristo Jesus, aos poucos você consegue permitir com que Deus crie esse amor dentro do seu coração. Oi, meu amor. Você consegue permitir com que Deus crie a fé dentro do seu coração. Amém? Anotei essa questão do Davi também, que a fé é um dom. Deixa eu ver aqui, quando eu tinha anotado aqui 1 Timóteo 1, irmão, só um instantinho para ver do que trata aqui. 1 Timóteo 1, 11. Timóteo. Ah, sim, aqui fala, 1 Timóteo, né? Versículo 11, versículo 12. Não, versículo 11 ao 14, né? Conforme o evangelho da glória de Deus. Eu teria que ler antes, tá, irmãos? Eu vou ler tudo, é um pouquinho grande, mas eu vou ler tudo, amém? Até porque é bom que combina aí com o que a pastora Maria Alice falou sobre a incredulidade, né? Porque a falta de fé não deixa de ser incredulidade, né, irmãos? Então, eu vou começar a ler a partir do versículo 8. Eu vou ler até o 14. Ele vai resumir bem, eu acho que o que Deus já me permitiu falar aqui, tá? Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas,
para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário a essa doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado, que me foi confiado. Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. O Paulo aqui, ele está falando dele, irmãos. A mim, que dantes fui. Aí aqui ele está falando como ele era antes e o que o amor de Deus, o que a fidelidade de Deus para com ele, porque ele está aqui, né, pela permissão do Espírito, ele colocou na palavra que ele é fiel, tá? Então Deus reconhece a fidelidade de Paulo. Imagina Deus reconhecer sua fidelidade, meu Deus. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Ou seja, realmente é o resumo daquilo que eu falei. Né? É produzida a fé no coração daquele que ama a verdade, daquele que ama Jesus. Porque muitas vezes nós fazemos coisas, quando a gente ainda não conhece a verdade, nós fazemos coisas acreditando estarmos certos. Né? Que é o que ele falou aqui. Ele foi blasfemo, ele foi perseguidor injurioso. Irmãos, Paulo, ele perseguia os cristãos com base na lei. Ou seja, para ele estava fazendo certo. Só que eis que a verdade veio, né? Eis que a verdade tirou toda nuvem ali dos olhos dele. E ele, né, igual ele falou, pela misericórdia. Ou seja, não foi porque ele pregou, não foi porque ele louvou, não foi pelas obras dele, não foi pelas viagens missionárias, não foi porque ele era um super-homem, não foi porque ele conhecia a lei, não foi nada disso, não foi por nada disso. Foi através da misericórdia de Deus. Ele só alcançou isso por conta da misericórdia. Porque antes ele era ignorante e ele era incrédulo. Ou seja, ele não tinha fé. E é triste, né, irmãos? É triste a gente trabalhou sobre incredulidade alguns meses atrás. E é pesado a gente não conseguir crer. Aí a gente vê que não é a gente, né? Eu acho que não é a gente não conseguir crer. É a gente não conseguir se desmontar e falar, Deus, eu não consigo crer. Porque até isso é pesado. Você tirar aí as suas cascas, as suas máscaras, falar, ó, reconhecer a sua dependência e fragilidade, falar, Deus, me ajuda nisso, porque nem para te pedir eu tenho. Nem para te pedir eu consigo fazer isso. E eu fiz um fluxograma que faz assim, ó, que a fé, ela, né, nos faz agir. Ela nos faz agir. Se você tem fé, você consegue agir, né? Aquilo, tem muitos desenhos disso nas redes sociais, né? Que a palavra fé é assim, aí o bonequinho colocando o pé antes de Deus colocar o chão. Ou seja, se você está imbuído, se o fruto do Espírito está implantando a fé no seu coração, no seu ser, ele te faz agir. E a nossa ação, à medida que você vai agindo com fé, ela vai fazendo o quê? Fortalecendo a nossa fé. É como se fosse uma via de mão dupla. Quando você deixa a fé agir, você, né? Quando você deixa a fé entrar em você, ela faz você dar o passo. Porque você não tem noção do que está por vir. Mas você sabe quem te trouxe a palavra. Você sabe quem te falou o que é para ser feito. A partir do momento que você age, isso volta para você, fortalecendo a sua fé. E fica nisso aí. E vai mantendo. E eu acredito que à medida que você vai agindo na fé, em nome da fé, a sua fé vai aumentando. Porque você vai aumentando a sua intimidade com Deus. Você vai aumentando o nível de confiança em Deus. Porque eu acho que quanto mais coisas você faz para glorificar o nome de Deus. O que é glorificar o nome de Deus? É tudo mesmo, irmãos. Assim, eu falo que eu não posso fazer coisa de doido, mas eu falo coisa de doido, sabe? Não sei. Você foi lá e comprou uma garrafinha d'água. Ai, Senhor, obrigado por essa água. Ai, Senhor, obrigado por eu ter dinheiro para comprar essa água. Ai, Senhor, obrigado por me dar a boca para poder beber essa água. Ai, Senhor, obrigado por me dar garganta para conseguir engolir. Entendeu? Não nesse nível extremo, mas é quase isso.
Você acorda, você glorifica a Deus por estar acordando. Você dorme, você glorifica a Deus por estar dormindo. Você glorifica a Deus de ter uma casa, de ter um trabalho. Irmãos, não quer dizer que você em algum momento não vai se cansar do seu trabalho, não vai se chatear com seu esposo, com seus filhos. Não é isso. Porque nós somos humanos. Mas eu estou falando de dar glória a Deus mesmo, de lembrar Ele ao tempo todo. Porque Ele, irmãos, num estalar de dedo, num sopro, né? Porque nós somos um sopro de vida. Num sopro, o espírito que é dele volta para Ele e a gente vai embora. Acaba a nossa vida. Então, assim, é lembrar mesmo essa dependência de Deus. Lembrar que nós só somos quem somos, nós só existimos porque Deus é misericordioso, irmãos. Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã por conta disso. Porque tamanho é o nosso pecado, tamanho é a nossa falha, que se ele fosse suscitar a ira dele sobre nós, não restaria pedra sobre pedra, irmãos. E foi necessário, né, o plano da salvação para que a gente pudesse alcançar a sua graça. Porque sem o plano da salvação, a gente não conseguiria alcançar a graça de Deus. Tamanho é a malícia do nosso coração, da nossa carne. Tamanho é o pecado nosso. Porque nós somos desobedientes. E o que é a desobediência? Porque muitas vezes, irmãos, eu achava que desobediência era só o cometimento do pecado. Por exemplo, né? Graças a Deus eu nunca bebi, essas coisas assim. Mas vamos supor, a pessoa que foi salva e bebia. Aí ela vai lá e bebe. Não, a desobediência ela não é só isso. A desobediência, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que é o povo esquecer de ouvir a voz de Deus. Desobediência é isso, irmãos. É quando você se nega a ouvir Deus. E quando você se nega a ouvir Deus, não tem o que fazer. Porque Deus, ele é onipresente e onisciente. Ele sabe o que está por vir. Então, se ele fala, não faz, é para você não fazer. Aí, a partir do momento em que você quer contentar com Deus, falar, não, Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. Aí você cria uma frustração para a sua vida. Porque você vai fazer, você vai acabar se frustrando, vai quebrar a cara e vai ver que não é isso que era para ser feito. Aí é famoso assim, eu te avisei. Né? Os nossos pais, quando a gente é criança, e fica assim, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. Mas por que a gente sabe que não pode botar o dedo na tomada? Porque a gente sabe que ou a gente passou por isso, e porque a gente já é adulto e a gente já tem consciência. Agora imagina Deus, que sabe tudo. Porque nós sabemos e passamos para os nossos filhos as consequências dos nossos atos, dos nossos erros. A gente não quer que eles errem. E a gente faz com um cuidado de pai e mãe para zelar pelo nosso filho. Aí ele vai lá, bota o dedo da tomada e leva o choque. Depois disso, ele não vai fazer. Só que o que acontece com o povo de Deus no Antigo Testamento era o contrário. Por mais que eles fizessem as suas práticas, né? Muitas as analogias do Antigo Testamento é sobre a questão, como se fosse a relação de casamento, né? O Senhor chama ele de adúlteros, né? Estão traindo eles com outros deuses. Muitas vezes o que acontecia ali é que eles erravam, a prática deles era errada, eles iam, se prostravam diante de Deus, falavam assim, eu estou arrependido. Aí passava um dia, estava fazendo tudo de novo. Mas acaba sendo a gente assim também, infelizmente, né, irmãos? Muitas vezes a gente faz isso. Então, assim, a desobediência nesse caso, quando também me virou essa chave na cabeça de que era ouvir a voz de Deus, como que você escuta? Outro dia, o Conrado, meu filho, ele perguntou, mamãe, como que escuta a voz de Deus? Aí eu falei com ele assim, eu acredito que seja através da oração, porque a oração, irmãos, nada mais é do que a conversa com Deus. Quanto mais, não é aquilo? Quanto mais você conversa com um amigo, mais intimidade você ganha, mais você descobre os segredos, mais você descobre as coisas que a pessoa gosta. E Deus, com Deus não é diferente. A dificuldade está porque a gente não vê, né? A gente não vê, a gente não toca, mas eu acredito que a gente sente. A sensação, eu posso, assim, falar por mim, né, irmãos? Eu tenho a sensação de que eu sinto a presença de Deus. Então, assim, eu acredito que tem outras pessoas que também têm esse tipo de experiência, né? Então, assim, sobre a fé é isso. É você acreditar, né? Confiar. A fé e a confiança, elas são uma coisinha só, né? Você vai desenvolver uma e a outra, porque ela é dom de Deus. Então, se você não tiver, por muitas vezes, e até talvez hoje também, né, às vezes eu olho assim e falo assim, eu não tenho fé.
Então, né, faça assim como eu, pede o Senhor para aumentar a sua fé. Ele não precisa, irmãos, novamente. O nosso Senhor Jesus, nos evangelhos, ele fala, né? Que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, um menorzinho grão que tem. Deus não precisa dela para poder fazer se cumprir a palavra dele, né? Ele não precisa da nossa fé para fazer cumprir a palavra dele. Mas ele quer que você desenvolva essa fé. Ele quer desenvolver através do Espírito Santo na sua vida essa fé, porque ele não quer só fazer as coisas na sua vida, ele quer ter intimidade com você. Então, assim, ele não quer só que você faça as obras dele. Porque naquele grande dia, não é aquilo, a pastora Elias costuma falar muito, mas eu curei, eu fiz, eu isso, apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. O Senhor, ele está falando disso também, irmãos. Porque não adianta a gente ser bom membro na sua igreja, não adianta você ser bom líder, não adianta você ser bom tudo e não ter intimidade com Deus. Porque a base de tudo é isso. A base do relacionamento. Você consegue desenvolver bem as outras coisas se a sua relação com Deus está boa. E como você... Porque aí eu acho que é onde é o enfrentamento maior. Porque aonde há a presença de Deus, aonde há a luz, não fica o pecado. Superabunda a graça. A glória de Deus é algo tremendo, irmãos. Então, assim, eu falo isso com base no que eu já tive a oportunidade de ler na Bíblia. A glória de Deus é tremenda. Então, quando eu faço um desenho na cabeça. Quando você começa a ter intimidade com Deus, a glória de Deus, dele é tão grande que é como se ele chegasse diante de você e você conseguisse ver o que está de errado em você. O que precisa ser consertado. E eu acho que é por isso que muita gente foge disso. Foge da intimidade com Deus. Porque não quer ver aonde está errado. O que tem que ser mudado. Então, prefere somente trabalhar para Deus, para agradar do que mexer em si. Mas saiba que você é a obra de Deus. Você também é obra de Deus. Não é só o templo físico, não é só os congressos, não é só os cultos, não é só isso, irmãos. Você também é obra de Deus. Então, quando você está diante da glória, né, diante da intimidade ali, porque ali no Monte Horebe, se eu não me engano, o povo queria ver a glória de Deus e falou, Moisés, a gente quer ver a glória. E o Senhor fala, bota todo mundo no pé do monte que eu vou passar. Na hora que eles viram aquele negócio, trovão e raio, eles saíram todo mundo correndo. Eles não conseguiram, eles ficaram atemorizados. Por quê? Confronta o nosso pecado, confronta a nossa carne. Então, estou falando por experiência, tá, irmãos? Muitas vezes a gente foge de ter essa intimidade. Experiência minha, porque a gente não pode falar do outro. Então, assim, muitas vezes eu já fugi de ter essa intimidade com Deus com medo de ver o que ainda está errado. E continua, irmãos. Por mais que você conserte A, B, C, você tem um abecedário infinito de coisas para corrigir e volta lá no A de novo depois, se deixar. Né? Então, assim, que você nessa noite, você que está aí, que você possa conseguir pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Aparta de mim toda indecisão, aparta de mim toda incredulidade, aparta de mim toda desconfiança. Coloque em mim um coração que ama a verdade, que quer conhecer, que quer espalhar a verdade, que mesmo que a verdade me doa e doa no meu irmão, mas que eu venha pregar o evangelho de forma correta. Porque Deus é amor e justiça, mas ele também é fogo consumidor. Amém, irmãos? Vou passar a oportunidade aqui para a pastora Maria Alice. Tá? Você pode falar agora, Alice? Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo sob controle. Então tá bom, assim eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus, né, irmão? A missionária ele foi tremendamente usada pelo Senhor. Esse dom da fé, né, assim como todo outro, é um conjunto, né, irmãos? É interligado. Mas eu acho que ela colocou muito bem aqui como expressar, como ativar esse dom na nossa vida. E tem duas coisas que eu gostaria de comentar acerca daquilo que ela diz. Né? Ela estava falando aí sobre ouvir a voz de Deus, como se ouve a voz do Senhor, e ele se manifesta de várias maneiras. E ontem aconteceu algo comigo. Eu estava precisando ouvir a voz do Senhor. E ele, eu com o meu sobrinho no colo, a gente conversando assim, ele olhou para mim e falou, te amo. Que ele fala para uma vez, ele fala, te amo.
Só que quando eu quero que ele fale, ele não fala. Aí ontem ele só sentado, ele olhou para mim, deu um sorriso e falou, te ama. Eu fui, agarrei, brinquei com ele e tal, passou como se fosse um dia normal. Hoje pela manhã, enquanto eu orava ao Senhor, ele falou profundamente ao meu coração, né? Que ele usou aquela criança para poder falar o que ele precisava falar comigo. Né? Então a gente tem várias maneiras de ouvir Deus. A gente precisa estar ligado com Deus. Então a fé é muito sobre isso. Né? A fé, ela é a confiança, porque é um termo de fidelidade. Já viu aquele negócio quando a gente fala assim, que você tem fé no outro? Né? Eu, às vezes, as pessoas já devem ter escutado falar, algumas pessoas mais próximas, né? Já ouviram falar, às vezes eu contando algum caso da minha vida, e ele, em determinado momento, eu conto alguma coisa que menciona o meu pai. Aí eu sempre falava assim, e ela sempre com fé no pai dela, é muita fé no pai. Né? Porque a gente confia. Você cria uma relação de confiança com a pessoa, né? Um relacionamento onde você gerou essa confiança, então você deposita a sua fé, vamos assim dizer. E ele é sobre isso, é sobre esse relacionamento. E quanto mais você vai aprofundando ali com Cristo, mais próximo você vai se tornando de ouvir a voz do Senhor, de ter um relacionamento diferente com o Senhor, de viver o sobrenatural que é narrado ali nas Escrituras. Às vezes a gente olha, a gente pensa, meu Deus, mas ele, como trouxe aí Moisés, ele era muito próximo de Moisés, mas ele também é próximo de nós. Foi o relacionamento que Moisés criou com Deus. Por mais que no início da sua caminhada ele teve alguma resistência, assim como eu e você, sempre vamos ter, porque renunciar dói, abandonar velhas práticas dói, mudar, andar na contramão do mundo é difícil, não é fácil. E o evangelho, ele não é conforto, ele é desconforto, ele não traz conforto pra gente. Eu acabei de ler aqui agora, enquanto eu esperava para poder entrar, eu estava olhando meu Instagram, que eu até nem olho muito, mas ele tinha uma frase que falava que o evangelho ele é radical sim, porque você morre por pessoas que nem presta. Então, quantas das vezes a gente paga preço por gente que, se você for olhar, realmente não merecia nem a sua oração. Mas você ali ainda está envolvendo, você ainda está colocando essa pessoa nos pés do Senhor, porque você acredita no Deus que te salvou, você deposita a sua fé num Deus que você sabe que Ele mudou a sua história e Ele é capaz de mudar a história do outro também. Então é sobre isso, meu irmão, é sobre relacionamento. Eu vejo que este fruto do Espírito denominado fé ou fidelidade, ele nada mais é do que um relacionamento forte e firme com o Senhor Jesus Cristo. E isso a gente só vai alcançar quanto mais a gente se entregar. É como um relacionamento mesmo, irmãos. Você tem aí a confiança no seu esposo, você que é casada, que é casado, você criou uma relação ali de fé. Você acredita na pessoa, você deposita a sua confiança na pessoa, você aposta que tudo vai dar certo com esta pessoa. Então isso é um ato de fé. Né? A gente, muitas das vezes, a gente fala de fé somente porque remete a Deus, né? Remete ao sobrenatural. Mas a fé, ela está interligada também no nosso relacionamento interpessoal, né? Com as pessoas, com os nossos próximos, com as pessoas que a gente acredita. Muitas das vezes no seu trabalho, às vezes chega alguém, você que trabalha direcionando alguém, né? Liderando, aí você às vezes está falando, olha, eu coloco fé nessa pessoa, ou seja, eu acredito que essa pessoa vai dar certo. Eu deposito a minha confiança ali que tal coisa vai dar certo. Então, com Deus é isso. Porque esta é uma fé que a gente tem que ativar ela, né? A gente pode chamar ela aí, se não me engano, de fé natural, né? Porque também tem a fé salvífica, que é aquela fé que vem da salvação, onde você crê naquilo que você tem buscado. Você crê nas promessas do Senhor, você crê que há um novo céu pra gente, uma nova terra. Então, em prol disso, você vai trabalhando todos os dias para poder buscar a santidade. Hoje eu conversava ali com uma diaconisa, a gente falando, ela falava assim, mas mesmo eu tão infiel, o Senhor, Ele continua fiel na minha vida. E eu respondi para ela, mas você nunca vai ser fiel totalmente. Nós buscamos a santidade, mas em todo tempo a gente vai errar. É Ele que é fiel a nós, porque Ele é fiel à sua palavra. Né? Porque como Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele falou. A palavra dEle, ela é fiel e verdadeira. E nós buscamos sim a fidelidade. Tanto que em determinados versos da Bíblia você vai ver o Senhor ali usando o termo fidelidade, quando ele fala, né? Fiel foste no pouco e sobre o muito te colocarei, servo bom e fiel. Então ele está demonstrando que a fidelidade ela é possível na minha e na sua vida. Só que nós somos pessoas que vamos errar a todo momento.
Então, em um determinado momento, nós não vamos ter a fé que a gente precisa. Que aí eu entro no segundo ponto que eu queria falar, que é o que eu costumo dizer muito, que eu tenho muita fé para o outro. Eu tenho fé para profetizar na sua vida, para falar que vai dar certo, que esse cenário vai mudar, que a sua família será liberta, que o projeto que você sonha o Senhor vai fazer, e que Ele está entrando com cura, com libertação. Isso é fé para o outro. Mas quando é o meu momento de exercer a minha fé, de crer que o meu cenário está de ponta cabeça, mas o Deus que eu preguei ontem, dizendo que Ele vai mudar aquela história, Ele vai mudar a minha hoje, aí eu necessito ativar a minha fé, aí já vem aquela incredulidade. Ali a gente já esmorece um pouco. Ali a gente já dá aquela, né? A gente já fica assim, mas será? Será que aquilo que o profeta falou é verdade? Será que eu vou ter que me comportar dessa forma mesmo? Mas Deus faz por outro, não faz por mim. Não é porque Ele não faz para você, é a sua fé que não está ativada. Porque quando Eliseu profetiza na vida daquela mulher sunamita, dizendo que ao cabo de um tempo determinado você dará à luz a um filho, a primeira palavra que sai da boca dela é um não. Ela diz, não minta a sua serva, ou seja, ela não recebeu de prontidão aquela profecia. Só que o fato dela ter dito não, não invalidou a promessa que estava sobre a vida dela, que foi usada a partir do profeta Eliseu. Porque a palavra nos adverte, crê nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, a palavra que sai da boca de um profeta, ele tendo fé, ela vai ser feita, porque a fé está naquele que lança, e não naquele que recebe. Porque eu tenho fé na vida do outro. Então, eu creio que se eu orar para a sua vida, e é um caso de enfermidade, você vai ser curado. Porque é uma fé minha. Eu estou depositando a fé em você. Às vezes eu até brinco, eu falo assim, eu já dou com tanta fé que eu tenho fé até para o outro. Ou seja, você não quer acreditar, não tem problema, eu estou com fé para você. Né? Então, assim, por quê? Porque você vai gerando ali o seu relacionamento com Cristo. Você vai caminhando com Cristo, você vai gerando essa intimidade. E ali a gente vai caminhando, irmãos, para completar essa laranja. Essa laranja não, essa mexerica, né? Hoje a fé, ela foi mais um gomo que a gente colocou aí. E ela não está nessa posição que ela ocupa hoje, eu não sei nem que número que é, de uma forma aleatória, não. Porque para ativar a fé, eu preciso amar. Como assim amar? Eu preciso ter o fruto do amor, que é o primeiro fruto que nós já falamos sobre ele. Eu preciso amar o suficiente para crer, para poder esperar que aquilo que eu não estou vendo irá acontecer. Isso é prova de amor. Isto é prova de amor. Você confiar no Senhor, independente da situação que você está vivendo, isto é uma prova de amor. E dali a gente entra, eu não lembro exatamente, mas eu sei que vem vindo, né? Nós já estamos aí no 7º, como a missionária está me lembrando. Então ali a gente já falou sobre a paz, a gente falou sobre a alegria, falamos sobre a bondade, né? Então assim, você vê que é um puxando o outro, é um trabalhando pelo outro, é um exercendo na vida do outro. Ou seja, eu não chegaria hoje na busca do 7º dom, que é denominado fruto da fé, se eu não tivesse passado pelos 6 anteriores, se eu não tivesse exercido a fé, o amor, se eu não tivesse exercido a alegria, se eu não tivesse exercido a paz, se eu não tivesse exercido a bondade na minha vida. Então a gente entende como o nosso Senhor, ele é perfeito. Ele é perfeito, até a palavra dele é toda direcionada, é toda uma sincronia ali, quando o apóstolo Paulo teve essa revelação sobre os frutos do Espírito, porque como é falado, né, os ministérios são muitos, mas o Espírito é o mesmo, os dons são muitos, mas o Espírito é o mesmo, então o fruto do Espírito é o mesmo Espírito operando. E não tem como o mesmo Espírito operar e não completar essa mexerica toda. Então, o que cabe a nós, cristãos, que estamos aqui hoje aprendendo sobre o fruto do Espírito da fé? Fazer uma análise na nossa vida. Qual é o fruto que eu vejo que está em falta em mim? Qual é o fruto que eu preciso exercê-lo? O que eu estou esperando? Hoje é uma noite que eu preciso ativar a minha fé não está forte o suficiente, eu não estou tendo nem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como o Senhor me orienta. Eu já perdi eu já olho para esse cenário, eu já julgo com os olhos carnais, eu já vejo que não tem situação, eu olho para a minha vida financeira e eu não consigo ver saída, eu não acredito que a minha história vai mudar. Eu olho para a minha família, o qual tem buscado salvação, e eu oro para a porta de emprego na vida de um, a porta se abre a mim e continua fechada. Eu não sei, são N situações, porque com cada um de nós é um momento diferente, porque a gente nunca vive nada igual. Nós podemos passar por situações parecidas, mas é cada um com o seu propósito, com o seu processo, né? Para chegar até o propósito final de Deus.
Então, nesta noite, acerca de tudo que a missionária Ellie foi usada para falar, e isso que o Senhor está me impelindo a dizer aqui para você, eu te faço um convite para que você olhe para dentro de você hoje e analise o que eu preciso buscar. Qual é o fruto que me deixa mais distante de Deus? Né? Porque nós sabemos que será muito difícil termos todos. Mas nas situações nas quais a gente vive, nas decisões que nós precisamos tomar, elas precisam ser baseadas pelo Espírito Santo. Então, para isso, irmãos, a gente precisa estar com um pouco deste fruto dentro da gente, nem que seja um pouco de cada um, para quando chegar aí uma situação onde você precisa exercer aí uma longanimidade, este fruto ele venha aflorar na sua vida. Para chegar numa situação que o Senhor depende que você tenha fé, para que você acredite que o nome dele será glorificado, você tenha fé ali suficiente para este momento. Para chegar numa situação onde você vê o cenário caótico, mas você se lembra que dentro de ti tem o fruto do Espírito chamado alegria. Aquela alegria em meio à situação, em meio à confusão, mas é uma alegria que só tem aquele que conhece Jesus. Para você saber que você precisa exercer um amor em determinados momentos da sua vida. Amor esse que a gente só exerce quando conhece a Cristo. Porque existem situações que exigem que nós demonstramos amor, mas um amor diferente. É um amor mesmo que você mesmo, por si mesmo, você sabe que se fosse você sozinho, você não estenderia nem as mãos. Mas ali você vê o fruto do Espírito brotar em ti. Então é sobre isso. É isso que o Senhor ele quer tratar nessa noite. Ele quer mostrar para mim e para você sobre as possibilidades que ele tem nas nossas vidas. Só que para que ele venha agir, como eu orei no início desta live, o nosso coração, a nossa terra, ela precisa estar fértil. Ela precisa estar bem adubada para receber essa verdade que é a palavra salvadora do Senhor. Amém? Glória a Deus. Missionária Elia, até aqui falou o Senhor. A senhora quer orar para encerrar ou eu posso fazer a oração aqui? Se a senhora quiser que eu ore, eu oro. A senhora quer, antes de orar, só trazer as considerações finais aqui, né? Eu coloquei a musiquinha, porque na hora que a senhora falou, eu lembrei da musiquinha. A alegria está no coração. Vamos orar primeiro? Ora primeiro, depois a gente... Ora primeiro, faça aí uma oração de intercessão para que aqueles que estejam conosco tenham sua fé ativada. Ora com muita fé, missionário. E depois que a senhora orar, a gente faz as considerações finais e encerra. Vamos aproveitar esse espírito de adoração, né? Não vamos deixar essa poeira baixar, não. Vamos permanecer nessa fé que a gente está, nesse propósito. Então, aproveita esse momento aí, esse ambiente que já está favorável para esse tipo de adoração. Vamos orar ao Senhor. Pode ficar à vontade em nome de Jesus. Amém. Se a senhora quiser deixar o microfone ligado, pode deixar, fica à vontade. Senhor, da forma como a sua filha falou, devemos aproveitar, Senhor, a sua presença gloriosa em nosso meio. Nessa noite, Senhor, eu coloco a minha vida, coloco aqui a vida da pastora Maria Alice, a vida da pastora Eliette, que hoje não pôde estar conosco. Senhor, visita a vida de cada um que aqui está, a irmã Vanessa, a irmã Cris, diácono Venceslau, a cada um que está aqui nessa live essa noite. Senhor, nesse momento, a sua filha que vos fala pode não estar com a fé ativada. Eu posso não estar, Senhor, com o coração voltado para a fé. Mas eu venho te pedir, Senhor, Espírito Santo da verdade, venha aumentar a fé em meu coração e nos irmãos. Venha aumentar em nós a confiança, Senhor. Aparta de nós toda incredulidade, toda indecisão. Aparta de nós, Senhor, tudo aquilo que nos faz afastar do Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver da forma como o Senhor deseja que vivamos. Que aonde, Senhor, nós entrarmos, Senhor, que a gente espalhe o bom, suave perfume de Jesus. Que ao apertar das mãos, Senhor, que a gente deixe a essência de Cristo nos nossos irmãos. Que da forma, Senhor, como eu aprendi ontem, que aonde a gente entre, Senhor, que a gente venha ser lido, Senhor, mas que a gente venha ser a Bíblia lida, falada, escrita, a Bíblia vivida, Senhor. Mas não só de casca, não só do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro. Porque de nada, Senhor, nos adianta as nossas obras, Senhor, se a nossa intimidade está longe de Ti. Senhor, estamos hoje, Senhor, para a honra e glória do Senhor, no seu 7º gomo desse fruto. 7º gomo esse, Senhor, que fala sobre a fé, Arabassuri, fala sobre a sua fé, sobre a sua fidelidade, pois o Senhor é fiel.
Deus é bom e Deus é fiel. É a característica do Senhor, meu Deus, Deus Santo. E ela não é à toa que é a 7ª, eis aí o número da perfeição, Senhor. Eis o número da perfeição, que é o seu número 7. Ela está aí, Senhor, porque o Senhor é fiel. Nos ensina, Senhor. Permita que o seu Espírito Santo venha adentrar nos nossos corações nessa noite de quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Ativa a nossa fé, Senhor. Ativa a nossa fé, Senhor, para crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Ativa a nossa fé porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Senhor, porque o Senhor fala que fiel fostes no pouco e sobre o muito te colocarei. Nos ensina a ser fiel, Senhor, com o pouco que nós temos. Muitas vezes a gente tem pouco louvor, muitas vezes a gente tem pouco conhecimento, muitas vezes a gente tem pouca palavra, muitas vezes a gente tem pouco azeite, Senhor, da forma que eu aprendi ontem também. Mas é com esse pouco que o Senhor nos faz superabundar. Senhor, porque muitas vezes a gente deixa de fazer o seu chamado e a sua obra, porque a gente acha que a gente tem pouco. Então, nessa noite, Senhor, eu te peço, ajude-nos a gente a trabalhar com o pouco que o Senhor nos deu, porque nas suas mãos é muito. Ativa a nossa fé. Que a nossa fé venha estar mesmo que do tamanho de um grão de mostarda. Mas não deixa, Senhor, reacende a chama da fé no nosso coração. Porque todos aqueles que amam e creem na verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm a fé ativada no coração. Ativa, Senhor. Ativa a fé em mim, ativa a fé em cada um, Senhor. Porque o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe. Senhor, eu sei que estamos numa live, cada um em suas casas. Mas para isso eu tenho fé. Eu posso não ter fé para as minhas coisas, mas para as coisas do Senhor eu tenho. Então, Senhor, numa ordem profética, Senhor, que cada um que esteja assistindo essa live venha sentir um ardor no coração, mas um ardor bom, Senhor. Porque, Senhor, eu lanço essa palavra, Arabassuri canta, Arabassai, em nome de Jesus, porque não sou eu. Que a pessoa venha sentir esse calor no coração, que é o broto da fé que está sendo ativada nessa quinta-feira, e que essa pessoa venha acender, Senhor, a fé nas pessoas que estão ao redor dela, seja no ambiente de casa, no ambiente de trabalho, seja em seus ministérios. Às vezes você acha que o seu ministério está morto, mas levanta tu, desperta tu que dormes, e coloca a mão no arado e levanta o seu ministério, Arabassuri canta, Arabassai, porque Deus é um só. Existimos em muitas tribos, em muitas nações. Uns falam em línguas, outros têm dom de profecia. Uns acreditam no mover do Espírito e outros somente na palavra. Mas todos somos um só. Porque naquele grande dia não haverá placa de igreja. Então, nessa noite, meu irmão e minha irmã, se o seu ministério está morto, se o seu ministério está faltoso da presença do Senhor, você coloca aí esse fagulho de fé que o Senhor lançou no seu coração e venha reacender junto com o Espírito Santo da verdade a obra a qual te foi confiada na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, aquilo que nós duas não podemos ministrar através, Senhor, da nossa boca, que o seu Espírito Santo venha cortar na vida de cada um. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar nessa quinta-feira. Só o Senhor sabe o que cada uma de nós passamos para estar aqui. Sabemos que não tem sido fácil, Senhor, mas novamente, fiel fostes no pouco e sobre o muito te colocarei. Senhor, mesmo que com pouca força nós rompemos e estamos aqui, mas, Senhor, que o seu nome seja glorificado e que cada um, Senhor, que assistiu essa live e que vem assistir, venha ser repleto do seu Espírito Santo e que, se for da sua vontade, Senhor, para honra e glória do Senhor, que possamos estar aqui na próxima quinta-feira para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Visita também ali, Senhor, a vida da Estherzinha. Eu não sei o que a sua menina tem, a sua filha tem, mas toca ali, Senhor, da cabeça à planta dos pés dela. Venha ministrar a cura, Senhor. A cura, Senhor. Cura ela. Toca na barriga dela, Senhor. Caia por terra toda virose, todo vômito, toda diarreia. Caia por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, toda astuta cilada do inimigo, Senhor. E que mesmo que ela venha beber um copo com água, Senhor, que ela venha ser curada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Deus, ele é fiel.
Nessa noite eu quero agradecer a Vanessa, missionária Vanessa, né? Vamos falar assim. Missionária Vanessa, por ter participado conosco. É a primeira vez, né, irmã, que a senhora está aqui com a gente. Mas eu creio que o Senhor falou poderosamente ao teu coração. E eu senti muito de Deus quando a missionária Ellen falava aí, né, acerca de ministérios enterrados. Eu creio que o Senhor testificou no teu coração, porque o Senhor, missionária, ele chama a senhora para fora. Você sabe muito bem do propósito que ele colocou nas mãos da senhora. Ele sabe a senhora sabe do dom de cantar que a senhora tem, do dom de ministrar a palavra do Senhor. E aquele que põe a mão no arado, ele realmente não pode olhar para trás. Então, que nessa noite, missionária Vanessa, a senhora seja preenchida pelo Espírito Santo e que a sua fé seja ativada tamanha para que você volte a exercer o ministério que o Senhor te confiou. Amém? A Kelly também aqui com a gente. Kelly, muito obrigada pela tua presença, viu? Que o Senhor possa abençoar profundamente a vida de vocês duas, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer também na sua vida, Kelly. É só você continuar nessa posição, continuar caminhando na direção do Senhor, porque o Senhor, ele vai fazer. O Senhor, o nosso Deus, ele é Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quero estender o convite para vocês duas. No dia 6 de janeiro, nós estaremos fazendo aí, vai ter um ano do Ministério Mulheres em Ação. Um ano, né, que o Ministério Mulheres em Ação está assim, nas redes sociais, nas ruas fazendo evangelismo, mas nós já estamos aí, agora em março, faz 4 anos, trabalhando em prol do Rei. Então, para vocês duas que estão aqui com a gente pela primeira vez, ainda este ano, ainda tem 2 quinta-feiras, às quinta-feiras, 8 horas da noite, a gente está aqui ministrando a palavra do Senhor. Para o ano que vem, o ano de 2024, muitas coisas o Senhor tem para fazer, mas é só permanecer na nossa página aí, você que ainda não segue, segue lá o Mulheres em Ação, e ali você vai ficar sabendo de tudo. Mas, Kelly e Vanessa, no dia 6 de janeiro, nós estaremos fazendo uma festa, né, uma festividade de um ano do nosso projeto. Vai ser aqui na Nova Benfica. É um evento gratuito, precisa só fazer inscrição por causa do lugar. Você olhar aí, se você tiver meu contato, eu já estou postando lá nos status, no Instagram. Mulheres em Ação também está fazendo um sorteio. Então participa com a gente, vai ser bênção para nós. É uma honra ter a presença de vocês aqui conosco, né? Diácono Venceslau que sempre nos apoia, está aí com a gente. Então fique sempre à vontade em nosso meio. Amém? Missionária Vanessa, a senhora me conhece há um tempo, aproveitando a oportunidade, né, para falar com a senhora. Kelly também me conhece, mas o que eu quero dizer, a senhora vai entender. Com relação ao ministério, nós duas já tivemos a oportunidade de ministrar juntas. O Senhor, esse ano, ele me confiou um ministério, chama a Igreja do Amanhã. A Igreja do Amanhã hoje, ela iniciou como um ministério online. Então, nós estamos aí nas redes sociais, né, fazendo o nosso culto online. É feito lá na outra plataforma, no Meet, né, o Google Meet. E os cultos acontecem segunda e sexta-feira. Se você sentir no teu coração, Kelly também, o convite está feito. A gente disponibiliza o link. Ali os cultos acontecem às 7 horas da noite. E a gente disponibiliza o link ali depois de 6h30, 6h40. Aí você quiser participar conosco, também vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Participando aí juntamente conosco. Nós temos também aí a rede social, a missionária Elia, eu vou colocar aqui, depois a missionária Elia posta lá também, que é @IDAJF, que é a Igreja do Amanhã, tá bom, irmãs? Então, se vocês sentirem no coração de estar lá, seguindo a nossa página, participando conosco, é um projeto que o Senhor nos confiou e grandes coisas o Senhor ele tem para fazer. E eu vou passar agora o trabalho para a missionária Ellen completar aquilo que eu falei, às vezes eu esqueço alguma coisa. Então, um forte abraço para vocês, viu? Vocês fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Amém? Até amanhã, né, gente? Amanhã tem culto. As duas até amanhã. Eu acho, a pastora colocou certo, viu, missionária Vanessa? Eu acho que eu troquei o hífenzinho de lugar. Mas segue lá, tem sido bênção. Não esqueceu de nada, não, né? Só participem lá do sorteio, vai ser sorteado uma camisa do Mulheres em Ação, né? Uma bolsinha, a gente chama de Bolsa Monte, porque o Mulheres em Ação ele começou no monte, né? Então a gente tem essas ecobags, sabe? Com a logomarca do Mulheres em Ação. Também vai ter disponível lá no dia do evento. Aí o sorteio, né, vai ser agora dia 4 de janeiro, assim permitiu o Senhor. Então é curtir a foto, marcar uma amiga. Se puder, compartilha lá no seu status também. Vai ser um prazer ter vocês duas com a gente.
e né, eu não posso, acho que, deixar de falar isso, porque o senhor sabe assim, o temor que eu tenho no coração. Eu não conheço, né, a missionária Vanessa, até me desculpa, né, tratar a senhora por irmã, não sabia, eu não conhecia, não sabia que a senhora era amiga da pastora, mas enquanto eu orava, realmente o Senhor me trazia o seu nome aqui na minha mente, né, enquanto eu orava a respeito disso, de ministérios, né, ministérios mortos, né, ministérios apartados da presença do Senhor, Arabassuricanto, Arabassai. O Senhor, ele trazia o nome aqui da senhora na minha vista, para falar assim, fala ali, isso é para minha filha, Arabassuricanto, Arabassai. Porque muitas vezes a gente olha para a gente, e a gente acha que, ai, Senhor, mas como que eu levanto o ministério, Arabassuricanto, Arabassai? Mas não é sobre a força do seu braço, é sobre o que o Senhor te confiou, porque Ele conhece a sua intimidade com Ele. E Ele sabe que você, na mão dEle, é como aquele azeite da viúva ali. Mas, mestre, mas, Senhor, eu tenho somente um pouco de azeite na botija. Arabassuri canta, arabassai. E o profeta fala, mas traz muitas botijas e não poucas. Porque enquanto a senhora trabalha, o Senhor vai transferindo ali, ó, vai transferindo para as vasilhas. Arabassuri canta, arabassai. Ai, mas eu sou sozinha, como que eu levanto? Mas é aquilo que está com você, é aquilo que te acompanha, a presença que está com você. Porque eis aí filha, eis aí serva, eis aí dizimista fiel da casa do Senhor. Arabassuri canta, arabassai. Pode sim o inimigo, o injusto se levantar contra ti, mas maior é o Senhor que peleja a sua causa, peleja a sua vida, peleja o seu ministério, o seu chamado, porque Ele te chamou pelo nome e Ele te escolheu e te colocou neste lugar, Arabassuri canta, arabassai, porque Ele sabia da sua fidelidade para com Ele, Arabassuri canta, arabassai. E agora você está achando que não vai conseguir fazer o que Deus te confiou, mas o Senhor, Ele te separou no dia de hoje para falar com você, Arabassuri canta, arabassai, que é você mesmo, Arabassuri canta, arabassai. E será através da sua vida que esse ministério estará às portas de novo. Arabassuri canta, arabassai. Espírito Santo da verdade. Que Deus te abençoe, missionário. Vai ser um prazer poder conhecer a senhora na oportunidade, seja lá na festividade no dia 6, ou seja antes, né? Eu não sei qual que é o costume do ministério da senhora. A gente está sempre no monte, todo sábado e todo domingo. Então, assim, irmã, faz isso que o Senhor te confiou. Até aqui o Senhor me confiou para falar. Acredito que a pastora Maria Alice não esqueceu de nada, não. Eu sorteio o aniversário, a igreja da manhã. E é bênção, é bênção. As irmãs que estão aí, né? Mais uma vez, pastora Eliette, né? Que o Senhor tenha tocado aí na Estherzinha, Diácono Venceslau. A outra irmã, qual que é a Kelly. A Cris também, eu vi que ela teve por aí. Uma outra Vanessa também, eu acho que entrou lá no início da live, não sei. Não, Ana Letícia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? E o que a senhora precisar, missionária Vanessa, conte com a gente. Amanhã vai, né? Amanhã é culto de libertação, às 19 horas, vai ser com a pastora Maria Alice. Vai ser bênção. Sempre tem lá nos status o link. É só clicar que a gente que já entra lá no culto. Amém? E Deus abençoe a vida de cada um. Até amanhã, pastor, em nome de Jesus. Pastor Eliette, até. Um beijo para todos vocês. E quem, né, gostou aí do que foi falado, compartilhe essa live aí com os amigos. Seja o evangelista virtual, como diz a pastora Eliette. Amém? Tá não, irmã. Tá não. Não está mais. Tá não, missionária Vanessa. Não está. Não está. Amanhã tem culto para a senhora, sexta-feira, tá? Daqui a pouco a senhora está pregando com a gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para de correr, que eu já chamei a senhora para pregar um monte de vezes. Agora a senhora vai vir mesmo. Amanhã eu vou mandar o link para a senhora aí no seu WhatsApp. Irmã Kelly, também fica à vontade, tá? Quiser cultuar com a gente, fica à vontade. Amanhã tem culto, 7 horas. Amanhã é culto, lá no Google Maps. Sabe o Matszinho lá, que todo mundo que tem o Google tem? Então, é lá. Por quê? Mas por que, irmã? Vocês fazem lá, não fazem
no Instagram, porque o culto, né, irmã? Culto é diferente, culto é sobrenatural, o Senhor fala de uma maneira tremenda, Ele revela o que tem de revelar, Ele faz libertação, Ele opera maravilhosamente, Ele tem feito sobrenatural. Então é importante a gente fazer numa área reservada, porque vocês sabem que não são todos que estão na mesma fiação, né? Acho que vocês compreenderam o que eu quero falar. Então, por isso que o culto ele é feito em outra plataforma, porque aí é reservado, é fogo puro mesmo, é o Senhor bradando. E isso é só um tempo, porque daqui a pouco nós estaremos no templo físico também. Então, eu creio que vocês serão impactados como a gente está sendo. Eu estendo o convite aí para vocês. A Kelly, eu não tenho o WhatsApp dela, mas da Vanessa eu tenho, vou mandar no WhatsApp. Então, Kelly, se você quiser participar, pode pegar o link amanhã aqui lá no site no Instagram da Igreja do Amanhã, IDAJF, a senhora clica lá, que lá para 6h40 a gente disponibiliza o link, é só clicar, já vai direto para a plataforma do Google Meets. Meninas, mais uma vez que o Senhor abençoe a vida de vocês, grandes coisas o Senhor tem para fazer para a gente, mas a gente tem que estar na posição mesmo, a gente tem que buscar mesmo, os dias são difíceis, a gente não está vivendo um tempo fácil, né? Mas o Senhor, Ele ainda tem os seus remanescentes, Ele tem levantado aqueles que têm buscado, que têm orado, que têm consagrado. Nosso ministério, graças a Deus, o Senhor tem honrado, sabe? Vidas têm sido libertas, a gente tem feito culto nos lares, né? A gente tem orado aí para pessoas que precisam voltar para Jesus, famílias que foram feridas em ministério, porque nós estamos aqui para viver um tempo novo, chega de sofrimento, o cristão não tem que ficar sofrendo, o cristão não tem que matar outro cristão, não, a gente é uma família diferente. Então, com base em tudo aquilo que a gente passou e sofreu, o Senhor está nos levantando para fazer o diferencial. E eu creio que cada dia que passa, o Senhor vai trazer mais e mais para poder somar junto com a gente. E vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Pastor Eliette, um forte abraço. Missionária Eli, irmã Vanessa, Kelly, Diácono Venceslau, todo mundo aí, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Paz do Senhor. A paz. Glória a Deus.